Convenhamos que qualquer brasileiro médio gostaria de ter a vida de um jogador de futebol, não é? Ganhar tudo o que se tem direito, ganhar cifras e mais cifras, viver no conforto, ter dinheiro para fazer o que quiser basicamente. Convenhamos que é um sonho que muitos gostariam de ter para ostentar. Mas será que todos realmente têm a capacidade mental e, claro, a gana, a raça de lutar todos os dias para se aprimorar e, consequentemente, calar a boca de todos que duvidaram dele? Ser um jogador não é tarefa fácil, apesar de todo o bônus que vem. O ônus muitas das vezes pode custar o emocional. E Endrick, por muitas vezes, se mostrou um cara um pouco mais fragilizado em relação às críticas que recebeu. Muito mais criticado do que necessariamente exaltado, o Endrick provou do vinho amargo, envolvendo várias críticas de vários profissionais e pessoas de dentro do mundo da bola que não viam potencial do garoto. Endrick provou da mais alta desconfiança e inclusive muito foi se falado em relação ao fato dele jogar na equipe B, o Real Madrid B, ou Real Madrid Castilha, que atualmente enfrenta o calvário de estar na terceira divisão espanhola mais precisamente. Imagina você chegar buscando conseguir uma posição e muitos não acreditam que você vai conseguir de imediato, mas com a pompa e o hype da forma como você chegou. Endrick chegou sacudindo todo mundo, inclusive nem precisou na sua primeira temporada inaugurar a equipe Castilha, ganhou completamente a confiança de Ancelotti e de seus comandados, completamente sem espaço com Carlito até então e nos bastidores havendo uma pequena possibilidade do jovem de 18 anos ser passado para o time Castilha. Lembrando claro que Vinícius e Rodrigo também passaram pelo time B do Real, antes de se firmarem claro como jogadores do time principal. Esse movimento foi visto com bons olhos pela diretoria merengue. Segundo havia avançado o portal espanhol El Gol Digital, o Real Madrid acreditava que no Castilha o jovem brasileiro terá e teria mais minutos e assim ganhar confiança. Além disso, o Endrick trabalharia com Raúl, um dos maiores goleadores da história do time espanhol, que poderia dar grandes conselhos para ele. Ainda não havia sido clara qual a decisão de Florentino Pérez. Endrick, claro, é considerado o único reserva de Mbappé do elenco merengue, por isso que qualquer ação havia sido estudada com cautela nos bastidores da equipe. O Real Madrid Castilha estava numa fase tão ruim que, se você ter noção, está ocupando a parte de baixo da terceira divisão espanhola, com 19 pontos. É claro que para Endrick descer de nível não era um movimento que nenhum atleta espera, mas nada disso apagaria o que pensa Florentino, que o contratou visando o futuro do maior campeão de Champions League. Convenhamos que pro Endrick seria melhor até mesmo jogar emprestado no Real Sociedad ou até mesmo no Real Valladolid, equipes que foram especuladas no futebol espanhol para trazer o garoto de 18 anos. Lembrando que não somente Vini Júnior e Rodrigo passaram pela equipe Castilha, Federico Valverde, assim como Vini e Rodrigo, também passou pela equipe. Foram 30 jogos por lá e hoje o uruguaio é titular absoluto da equipe de Ancelotti, com o passo atrás sendo fundamental para toda a sua carreira. No mercado há grandes interessados em Endrick, na Itália, Espanha e Inglaterra também. No entanto, o Florentino não estava e não está disposto a liberá-lo, mesmo que o movimento seja por apenas um empréstimo. Desde que chegou ao Real Madrid, o jovem da camisa 16 havia sido titular em apenas um jogo, na derrota do time merengue para o Lille pela Champions. Do elenco, apenas o Valerro somava menos minutos que o brasileiro, mas as coisas mudaram. O jovem brasileiro decidiu aparecer e teve uma atuação histórica na Copa do Rei, sendo decisivo na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo. E um dado impressionante sobre os recentes feitos do jovem talento ganhou destaque nas redes sociais. Essa informação surge após o brasileiro ter deixado sua marca em um jogo crucial. Na noite de uma quinta-feira, ele foi chamado para entrar durante a partida das oitavas e foi lá que ele deu a vitória para a equipe madrilenha. O confronto teve início tenso, com o Real Madrid enfrentando dificuldades e permitindo que o Celta marcasse 2 gols, que levou a partida para a prorrogação. Com a pressão aumentando, o jovem atacante assumiu a responsa de liderar a reação do time. Sua primeira contribuição foi um gol espetacular, onde ele disparou de fora da área, colocando os merengues novamente à frente do placar. Com o jogo se aproximando do fim e a tensão crescendo no ar, Endrick não parou por aí. Nos instantes finais, ele mostrou sua habilidade e instinto goleador ao marcar outro gol. Dessa vez foi um toque de calcanhar que deixou a defesa adversária sem reação. Esse segundo gol não só consolidou a vitória do Real, mas também destacou sua importância na trajetória da equipe na Copa do Rei. O desempenho de Endrick não passou despercebido, especialmente quando se considera seu lugar na história do clube. De acordo com o estatístico Mr. Chip, o jovem atacante se tornou apenas
apenas o quinto jogador da história do Real a marcar 2 gols durante prorrogação. Os outros 4 jogadores que alcançaram essa marca são figuras lendárias do futebol, incluindo Santiago Bernabéu, que dá nome ao estádio, Sotero Aranguren, Santillana e Cristiano Ronaldo apenas. Cristiano Ronaldo. A conquista de Endrick é particularmente muito notável, pois ele está apenas no início de sua carreira e já demonstra um potencial extraordinário. Sua capacidade de desempenhar um papel crucial em momentos de pressão é um sinal muito promissor para o futuro do jogador e também para o Real Madrid, que tem uma longa tradição de revelar talentos brilhantes. O time, conhecido por sua história vitoriosa e pelo desenvolvimento de jogadores excepcionais, pode ter encontrado mais uma joia em seu elenco. Além disso, a atuação de Endrick não apenas elevou seu status entre os torcedores, mas também gerou discussões sobre o papel dos jovens talentos no futebol moderno. Em uma era em que a pressão para ter resultados imediatos é muito intensa, a confiança que um técnico deposita em jogadores jovens pode ser um divisor de águas. Carlo Ancelotti, ao confiar em Endrick em um momento muito decisivo, enviou uma mensagem clara sobre a importância de desenvolvimento de futuros talentos. Na beira do campo, o próprio Endrick disse que não esperava participar da partida, visto que o brasileiro não estava atuando e tendo muitas oportunidades. Ainda assim, o jovem disse que confiava no trabalho de Ancelotti e que estava pronto para poder ser acionado. Nas palavras dele, eu não esperava jogar mais minutos. Carlos sabe o que está fazendo. Ele não faz o que é melhor para mim, mas para o time. Se o time precisar de Kylian, Vini ou Rodrigo, eles estarão lá. Se for Arda Güler, ele também estará. Se for eu também estarei. Eu não falo muito com o Ancelotti, mas ele sabe que eu trabalho duro todos os dias. Eu sou extremamente grato a ele. Eu sabia que tinha que trabalhar muito mais quando cheguei ao Real Madrid. Endrick no Real Madrid tem 41 minutos jogados, 2 gols, 6 passes certos, 2 duelos ganhos, 2 faltas sofridas, 1 cartão amarelo, com nota SofaScore 8,4. Ou seja, ele mal entra, mas quando entra, ele mostra o motivo de ser considerado um dos principais jogadores da nova safra do futebol moderno. Aliás, se liga aí o que a mídia internacional repercutiu sobre o garoto. Eles estão cansados. As performances não estão no nível que precisam estar. O Real Madrid precisa levá-los até lá. Ancelotti precisa levá-los até lá. Sem Liga dos Campeões, sem La Liga, sem Ancelotti para mim. Uma coisa que Ancelotti faz brilhantemente e fez ao longo de toda a sua carreira é a gestão durante o jogo, saber quando trazer jogadores para mudar o jogo, para trabalhar as coisas a seu favor, e ele fez isso com Endrick, entrou, marcou alguns gols, mudou completamente a narrativa deste jogo. Para um jogador como Endrick, obviamente, ele está sendo mantido fora por alguns dos outros galácticos nesta formação. Você acha que ele precisa potencialmente procurar outro lugar se não vai ter tempo de jogo suficiente? Porque, no final das contas, ele não quer ser apenas um substituto de impacto. Sim, quer? Primeiro gol desde setembro também com a camisa do Real Madrid. Posso imaginar que isso foi bom para ele conseguir 2 no dia. Tenho certeza de que isso é extra especial. Ainda acho que os jovens, mesmo na idade dele, ainda querem jogar futebol em todos os jogos. Eles não querem ficar no banco e assistir a esses garotos. E pessoas como Endrick nos mostraram claramente que tem a capacidade de ter impacto em grandes jogos. Eu sei que ele é jovem, ele tem apenas 18 anos, mas ele vai se frustrar em algum momento, certo? E nós testemunhamos isso, claro. Em várias ligas, Premier League, Bundesliga, obviamente, bem como a Liga Italiana, onde esses jovens, se não recebem sua oportunidade, eles têm esse ego. Sim, então, mas eles também entendem a necessidade e o desejo de jogar futebol. Significa mais para eles do que o dinheiro. E eu tenho a sensação de que, pro Endrick, não é sobre o dinheiro, é sobre o amor pelo jogo. Você pode ver aquele sorriso e aquela alegria no rosto dele quando joga. Então, em certo momento, eu estava preocupado que pudessem acabar emprestando apenas para trazer esse sorriso de volta ao seu rosto. Cole Palmer na Premier League é obviamente o grande exemplo disso. Não estava obtendo o tempo de jogo que queria e sentia que provavelmente merecia no Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola. Foi para o Chelsea. Muitas pessoas na época estavam pensando, o que ele está fazendo? Por que você não quer ficar no Manchester City e jogar para o Pep Guardiola? Veja o que ele está fazendo no Chelsea. Então, isso pode ser um exemplo que Endrick poderia seguir. E você pensa, obviamente, em outro grande treinador, o Pep Guardiola, que obviamente foi forçado a tomar a decisão de não dar a Cole Palmer os minutos que ele precisava e desejava querer ficar no clube de futebol. A mesma coisa aconteceu com o Jadon Sancho. Não esqueça disso. E ele era jovem. Ele tinha tipo 17 anos, querendo jogar no time principal. Então, tentar lidar com esses jovens se torna muito mais difícil. Para treinadores principais, Ancelotti tem a capacidade de lidar com esse cara. Ele sabe o que é melhor para esse garoto. Acho que o garoto quer jogar claramente. Acho que o Real Madrid encontrará uma maneira de dar a ele mais minutos, especialmente quando ele tem impactos assim vindo do banco. Tem que dizer que é um golpe de gênio de Ancelotti colocá-lo naquele momento para impactar o jogo. Mas eu realmente acho que Endrick em algum momento vai querer jogar mais minutos. Ele não está nesse clube de futebol como Arthur Güler apenas para ficar no banco e ser um jogador de impacto saindo do banco. Uma coisa que realmente me impressionou sobre Ancelotti no jogo de hoje foi sua gestão. Ele entendeu que o erro no fim de semana foi colocar Tchouaméni na linha de defesa, trouxe-o de volta para o meio-campo e conseguiu uma performance de melhor em campo. Então,
Embora estamos falando sobre o futuro de Ancelotti, o cara ainda está lá em cima. Somos um dos melhores que já fizeram isso em nosso jogo. A outra coisa interessante para Hendrik é que você tem a escolha de querer jogar com jogadores como Kylian Mbappé, Vini Jr., que vão te melhorar. Ou você quer ir para um clube onde você será o principal jogador da equipe. E já vimos isso ter sucesso para jogadores. Então isso também é qual é a melhor maneira de desenvolver o seu jogo na idade dele. É apenas se cercar de galácticos no Real Madrid ou ser o peixe grande em um lago pequeno em outro clube? Sim, ouça, para pessoas como Hendrik, elas entendem e sentem a pressão de sua nação. Acho que o Brasil também exerce uma enorme pressão sobre Hendrik para ser o próximo superstar. Quer dizer, já vimos as fotografias, similares ao que vimos com Pelé, como o jovem que seria o salvador do futebol brasileiro. E especialmente neste momento em que o futebol brasileiro precisa desse herói para aparecer, ele precisa estar jogando futebol. E para ser uma superestrela da seleção brasileira, a Copa do Mundo está a um ano e meio, no máximo. Ele precisa estar jogando futebol regularmente para conseguir se inserir na seleção. Bueno, Hendrik ha mostrado su calidad. Es un delantero que cuando tiene la posibilidad de tener oportunidad dentro del área o en la frontal, tiene un golpeo extraordinario. Regular también ha trabajado, ha entrado en el partido cuando el partido ha empezado a ser difícil, ha mostrado carácter porque ha trabajado para el equipo. Você acha que agora a chave mudou para Hendrik? Acontece agora a virada de chave pro garoto? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e claro, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos vocês e eu os vejo no próximo vídeo. Valeu!